Shalom! Povo lindo que vai morar no céu, bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para trazer mais uma palavra, essa palavra rema, revelada ao nosso coração, esse maná, esse pão fresquinho do céu, todos os dias como primícia, um capítulo por dia. Esse é o propósito. Depois a gente sai a ser pequenos Cristo aí fora, para as pessoas e para nós também, em nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui em 2 Samuel, capítulo 11. E, infelizmente, a gente vai ver nesse contexto o adultério e homicídio de Davi, né? Num ato precipitado aqui, ele transgride, né, o mandamento do Senhor, como que está lá em Êxodo 20, do 13 ao 17. E só nesse ato aqui ele cometeu, aqui ó, nós vamos ver, ele cometeu aqui diversos pecados segundo a Bíblia. Ele cometeu o 6º pecado, que é não pecar contra a castidade. Ele cometeu aqui deixa eu ver aqui, o 7º também, não furtará. Ele acabou furtando ali a mulher do teu próximo. Ele cometeu aqui também o 9º pecado, não desejar a mulher do teu próximo. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Ou seja, Davi estava ali no seu palácio, ele tinha enviado ali o seu soldado para a guerra, né, Joabe, e a gente vê aqui que ele ficou sozinho no seu palácio. E quando ele fica ali na varanda do seu palácio, ele acaba vendo Betseba. Então ele deseja, ele cobiça Betseba. Como que o pecado ele se origina? Ele se origina primeiro na mente, né? Nos olhos, de cobiçar, de querer. E depois vem um ato, né? A ação de colocar em prática. Então ele desejou no seu coração obter aquela mulher que outra hora era esposa, né, do seu soldado Urias. E ali ele desejou ela, ele teve com ela e cometeu um sério pecado. E consequência de um pecado, o outro chama outro, ele tenta apagar isso, mascarar, mas não conseguiu. Colocar a sujeira debaixo do tapete, Então, esse contexto e o próximo, a gente vai ver aqui a consequência de tudo isso, né? O que acarretou, né? E como que foi tudo isso aí, em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Davi comete adultério com Betseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, e como se achava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa?
Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu para sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: põe de Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi. E morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber ao rei Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordens ao mensageiro dizendo: se terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abinadab, filho de Jerubessete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo, Urias o heteu. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo, porém, nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a, e tu anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. É lamentável esse contexto, né? Nós sabemos que o homem é falho, é pecador. Embora ele sendo rei, ele tem vontade própria, é um ser humano como qualquer um outro. E a gente vê aqui algumas coisas que culminaram para isso, né? Eu acho que o fato também dele não ter ido para a batalha, dele ter ficado em casa, né, com o pensamento vago, e aí ele deu lugar também pro diabo, vamos dizer assim, e ele deveria ter resistido, mas a gente sabe que a vontade da carne é fraca, né? A ocasião ele acabou fazendo com que ele viesse a pecar, e você vê que ele transgrediu aí 4 mandamentos da lei do Senhor, desejando essa mulher, furtando, né, cobiçando as coisas do próximo. Essa mulher que era esposa do seu soldado, Urias, um homem de confiança do rei, né? E ele ali pede para que ele fique em casa, né? Para que ele não vá para a batalha, a fim do quê? Dele se deitar com Betseba, aquele filho eventualmente seguia teoricamente dele, né? Ia estar tudo certo. Só que o plano dele fracassou, né? Urias, ele fala assim: como posso, né? Eu ir para minha casa, deitar na minha casa, estar ali com a minha esposa,
enquanto que os homens estão lá em batalha, né? Então ele envia uma carta pelo próprio Urias, né, para o comandante ali do exército, com a sentença de morte dele. Olha só que trágico, cruel, né? Que cruel. E coloca ele de frente à batalha, né? E com isso ele vem a falecer. Agora você imagina também Betseba, né? Como que ela não fica nessa situação, sabendo que o seu marido havia morrido e que provavelmente isso aí tinha sido a mando do rei. Agora você imagina, né, o encontro, né, de Urias com o próprio Deus, né? Porque esse Davi era segundo o coração de Deus. Você imagina Urias conversando com Deus, é assim, Deus? É assim, ele é o segundo o seu coração, um homem onde eu era temente, eu fazia tudo o que ele pedia, né? E eu sempre fui leal ao meu Senhor, e é isso, é essa consequência que eu obtive. Mas Deus não tem culpa com relação ao pecado. Deus, embora ele sendo rei, né, Deus não tinha como privar ninguém de cometer um ato como esse, né? Nós temos livre-arbítrio, isso foi uma consequência do rei. Deus não tem culpa disso. Fato que isso gerou grandes consequências para Davi. Nós vamos ver no próximo capítulo ele sendo confrontado pelo profeta Natan e ao longo da sua história o tanto de problema que trouxe por conta desses pecados que ele cometeu num único gesto precipitado do rei. E é tão triste porque traz problemas momentâneos e problemas futuros. Não é uma coisa que você vai encobrir, e muitas pessoas pecam ou transgridem alguma lei, fazem algo errado, e o diabo, ele é tão sujo que ele leva a pessoa a cobertar ali o erro e faz com que ela tenha a sensação de paz, uma falsa sensação de paz. Ninguém tá sabendo, vai ficar por isso mesmo, tá tudo certo. E não, né? A verdade sempre aparece. Se tem uma coisa que é bíblico, né, e que a gente sabe que a verdade, ela é Jesus. A verdade é Jesus, e Jesus não habita no meio de mentira. Então, a verdade, ela sempre vai se sobressair. Então, que nas nossas vidas nós venhamos ter como jargão a verdade, né, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos posicionamentos, e que a gente venha se policiar quanto aos nossos olhos, né? Existem coisas que a gente não pode nem colocar aos nossos olhos, que a gente sabe que aquilo ali pode nos levar a pecar ou a ter pensamentos. A Bíblia fala que nós pecamos em gestos, ações, palavras ou pensamentos, né? Então a gente precisa se policiar. Vamos aí guardar o nosso coração e vigiar aquilo que os nossos olhos estão vendo. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, perante a Tua presença, apresentando, Senhor, a nossa vida no Teu altar, pedindo, Senhor, perdão pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Se porventura, Senhor, a gente tenha violado algo, Senhor, se a gente não tenha andado nos Teus caminhos, se porventura, Pai, a gente tenha deixado, Senhor, a vontade, o desejo da carne, Senhor, prevalecer. Tenha misericórdia, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nos guia, Senhor, no caminho de bênção, de vitória. Não permita, Senhor, que a gente venha cair em tentação, mas nos livra, Senhor, do mal, pois é Teu reino, poder e agora para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom!